Bom dia. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão e submeta à Câmara para aprovação a ata da 23ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, ata aprovada. Discussão, leitura do expediente. Não há expediente para leitura, Excelência. Não há expediente, comunicações da presidência e sorteio de processos. Também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Devolução dos processos com pedido de vista. Processo 2014-2012, vista conselheiro Zé Antônio Pimentel, em primeira sessão. Prorroga. Apreciação de medidas cautelares. Não há. Leitura de acordo e pareceres. O senhor da palavra, conselheiro Abudib. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, acordo TC 707/2015, processo TC 2946/2013, prestação de contas anual referente ao exercício 2012 da Câmara Municipal de Castelo. Contas regulares, quitação, determinação, arquivamento e é só. Você da palavra, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Acórdão TC 710/2015, processo TC 7084/2014, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, terceiro bimestre 2014, saneamento da omissão, arquivar. Olha o som, hein? Acórdão TC 711/2015, processo TC 9510/2014, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, saneamento da omissão, arquivar.
Acórdão TC 712-2015, processo TC 580-2015, Fundo Municipal de Saúde Domingo Martins, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 714-2015, processo TC 8573-2014, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, relatório de gestão fiscal, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 715-2015, processo TC 8572-2014, Prefeitura Municipal de Iguaçuí. Relatório resumido de execução orçamentária, terceiro semestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acordo TC 709-2015, processo TC 4402-2014, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Saneamento da omissão, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Acórdão TC 605-2015, processo TC 8169-2014, Prefeitura Municipal de João Neiva, prestação de contas bimestral, terceiro bimestre de 2014, multa, reiterar notificação. Acórdão TC 606-2015, processo TC 310-2015, Prefeitura de João Neiva, prestação de contas bimestral, quinto bimestre de 2014, prestação, quinto bimestre de 2014, multa, reiterar notificação. Acórdão TC 607-2015, processo TC 7097-2010, Câmara Municipal de Nova Venécia, relatório de auditoria exercício 2009, preliminarmente manter acórdão TC 042-2011, rejeitar parcialmente razões de justificativa, arquivar. Acórdão TC 653-2015, processo TC 2568-2014, Fundo Municipal de Saúde de Castelo, prestação de contas anual exercício 2013, regular quitação, arquivar. Acórdão TC 656-2015, processo TC 432-2010, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, denúncia em face da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, rejeitar razões de justificativa, procedência, fixação de penalidade de multa, remeter os autos ao Ministério Público Especial de Contas, a arquivar. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Acórdão TC 556-2015, processo TC 11361-2014, Fundo Municipal de Ação Social de Iguaçuí, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 557-2015, processo TC 325-2015, Instituto de Previdência dos Servidores de João Neiva, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 611-2015, processo 11.297-2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. É só. Julgamento dos processos em pauta, a pedido de defesa oral. Passa a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Heron, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores.
Primeiro processo, nós vamos dar prosseguimento, que é a Câmara Municipal de Mimoso do Sul. Nós já tivemos aqui uma defesa oral, faltando uma solicitada pelo presidente da Câmara. Eu gostaria que fosse feito pregão para você estar presente. Cotas presentes, interessado no processo 2599/2010, Câmara de Mimoso do Sul, relatório de auditoria, senhores Elcio Abreu Gomes. Está presente, senhor presidente. Esse processo já foi lido o relatório. Eu acho que não há mais necessidade de ser feito. Eu levo a apreciação de vossa. Então, convido o senhor Elcio Abreu Gomes para a defesa oral. A senhoria tem um tempo de 15 minutos, podendo prorrogar por mais 15. Quero cumprimentar o presidente desta corte, doutor Sérgio Borges, ao conselheiro Sérgio Abudime, ao conselheiro relator, doutor José Antônio Pimentel, doutor Heron, promotor, procurador de contas, senhores auditores, senhores secretários. Dizer que fui presidente da Câmara no exercício de 2009 a 2010. Falava ao senhor secretário do doutor Zé Antônio Pimentel há pouco, que na época, assim como é de conhecimento de Vossa Excelência, o interior, Mimoso do Sul não é diferente, onde que existe a prática política. E eu, que venho de família humilde, simples, meu pai é um lavrador, mas que estou inserido numa sociedade há muitos anos. Minha avó nasceu em Mimoso do Sul, meu pai nasceu em Mimoso do Sul, e assim eu também nasci e meus filhos. E nós não aprendemos a fazer política, nem temos laços políticos. Aprendemos a trabalhar e ser honestos com as obrigações nossas. Naquela época, em 1992, motivado pelo ideal, Zé Antônio Pimentel, na criação do partido PSDB da época, me envolvi na política, até sem querer, até sem planejar. E assim foi acontecendo, onde participei de 4 mandatos. Em 2009, 2008 para 2009, não tinha pretensão de ser presidente da Câmara. No entanto, companheiros políticos, de última hora, me convenceram a aceitar aquele tal cargo. Desde o início, achei que ser gestor era uma situação complicada. Como eu disse antes, nós estávamos preparados até politicamente, de certa forma, mas administrativamente ainda aquém da realidade de que se faz jus um bom administrador. As câmaras municipais, assim como Mimoso do Sul, no interior que eu conheço mais propriamente, existe deficiências, ao meu ver. Nós temos um quadro de funcionários que é não suficiente para resolver todos os problemas que surgem. Nós tínhamos, na época, funcionários bons, que se empenhavam, e que neste quadro de funcionário não existia ainda um concursado. E essa situação, quando eu peguei, já vinha de vários anos. Pessoas que passavam para a gente confiança, mas olhando por um lado político, pessoas ligadas a outros segmentos políticos. E, assim como também veio de outras administrações, me foram colocadas pessoas
através de companheiros, que me levava a crer na época que era necessária a contratação de assessores para orientar aos funcionários daquele quadro, daquela Câmara na época. Visualizando fazer o melhor trabalho, atentado a não errar, ou melhor, errar menos, porque realmente a gente não conhece profundamente, conhece sim o lado político, o lado da sociedade, os anseios populares que nos procuram e sem saber profundamente essas questões administrativas. Então, na época, nós fizemos a contratação de forma lícita, onde que eu fui orientado, onde que eu não abri mão em momento algum de fazer a coisa da forma mais correta possível. Se tem que ter licitação, tem que ter licitação. Se tem que chamar, tem que chamar quantos forem precisos. E assim aconteceu. Posteriormente, no decorrer do mandato, nós fomos também alertados à questão do concurso público. Não fugir da responsabilidade. Reunir com os demais pares, com funcionários. Chegamos até a ir ao Ministério Público, onde que foi entendido que nós não tínhamos, além da dotação orçamentária que não existia, então fizemos até, inclusive, um pacto com o Ministério Público para que se fizesse o concurso no próximo mandato. E assim ocorreu. O Embu do Sul hoje tem no seu quadro controlador geral e outros cargos mais que exigia da época. Mas, no entanto, esse momento que já passou, que hoje estamos falando de 2009, realmente posso entender que a apreciação de Vossas Excelências ocorreu algumas falhas que me traz aqui hoje por esse motivo. Fui surpreendido há uns 15 dias atrás, pois há tempos mais remotos, eu tive nesse tribunal, do conselheiro José Antônio, se não me engano, Luiz Antônio, Marco Antônio, onde que apresentava irregularidade em 2010, e eu sanei aquela situação. Em 2009 eu já tinha conhecimento que já tinha passado por esta corte. Em 2010 eu vim para sanar outra situação. E me surpreendeu agora há dias, onde que eu fui um encontro de amigos, né, mimosos, e uma das pessoas que estavam presentes disse, ó, daqui a 3 dias você tem uma situação no tribunal. Eu falei, ué, como que pode ser isso? Eu não tenho conhecimento. Depois que eu me desliguei do mandato, na última legislatura, eu passei a ter uma atividade rural. Então, estou no meio rural, não venho acompanhando muito, frequentemente, as informações via diário oficial, e a gente se perde um pouco. Então, até o motivo de eu ter pedido adiamento, porque eu não tinha conhecimento realmente. Aí, até custei entender que 3 dias eu tentei me inteirar do assunto, e vim pessoalmente aqui, mas não via tempo hábil para poder que eu pudesse voltar ao tempo e lembrar do que tinha acontecido certinho e poder me apresentar uma defesa razoável, né? No entanto, esse período foi muito curto, porque, contando com a boa vontade dos senhores, foi prorrogado, me deram uns dias mais, mas assim, ainda acho assim, não deu muito, mas o que nós pudemos, nós trouxemos aqui para que Vossa Excelência nos apresentasse. Entendo que é difícil. Há 2 anos e pouco, eu estou lá no meio rural, passando necessidades, e eu passei muito tempo na política, tenho um bom relacionamento entre os companheiros políticos, e venho recebendo propostas para que eu venha ocupar algum cargo, secretário, subsecretário, e até então venho resistindo. Haja visto que eu me sinto ainda um tanto inseguro e não me sinto ainda com vontade suficiente, mesmo necessitando.
pois eu tive decepções e gestão que tem deixado marcas profundas na minha vida, na vida da minha família, e a situação é caótica. O que eu tenho a dizer aos senhores que toda a minha vida que eu lutei, eu trabalhei com 11 anos de idade, eu tinha meu primeiro emprego. Emprego que começava a trabalhar às 7 horas da manhã e fechava às 18 horas, de segunda a sexta e sábado até meio-dia, em que eu permaneci naquele emprego 3 anos. Posterior a isso, trabalhei numa loja de material elétrico, onde que aprendi a consertar eletrodomésticos. Depois, trabalhei num posto de gasolina lavando carro por 3 anos, onde eu tenho minha carteira assinada nessa função. Depois eu comprei uma casa lotérica em Mimoso, trabalhei sobre aos olhos e a vigilância da Caixa Econômica Federal durante 18 anos, onde que no final eu passei por uma irmã minha essa casa lotérica. Eu represento um cartório durante 20 anos em Mimoso do Sul, na região interior de Mimoso, cartório que não dá lucro, dá despesa, mas que eu mantenho, que é uma comunidade que eu preservo, com a comunidade da família, e venho lutando lá nesse cartório. É uma responsabilidade que também, há 20 anos, eu estou frente aos olhos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, através da corregedoria, de 6 em 6 meses, ou anualmente, existe a fiscalização por parte do Estado, e também fui vereador durante 16 anos, 4 mandatos. Assim como também trabalhei aqui em Vitória durante quase 1 ano na Secretaria de Turismo, no governo José Inácio Ferreira. Conheço Vossas Excelências, talvez Vossas Excelências não me conhecem, mas conheço, porque eu vivi isso no jornal, no dia a dia. Dr. Sérgio Borges, ainda me lembro de, se me falha a memória, mas posso ser, foi na telefonia, por muitos anos, como deputado. Tenho a lhe agradecer, em nome do nosso município, por tantas obras que levou para o nosso município, através de companheiros nossos vereadores lá que tinham ligação com Vossa Excelência. Ponte Tabapuana mudou, para quem o conhece, é um distrito nosso que o senhor colocou lá e ajudou muito. Doutor Sérgio Abudibe, na frente do governo Paulo Artung, que foi um governo que destacou, que levou o Estado do Espírito Santo. E doutor Zé Antônio Pimentel, que há muitos anos eu conheço, junto à Excelsa, onde nós fomos companheiros partidários, onde eu tenho que lhe agradecer pessoalmente, aproveitando a oportunidade, de alguns momentos que a gente tem que tomar decisões, e quando as decisões, mesmo sendo duvidosas, mas corajosas, tive que me desligar do partido, por interferência no município. Foge um pouco do assunto, mas peço licença aos senhores, e eu vi nele essa pessoa íntegra e séria, que me acompanhou na decisão. Quero agradecer aqui pessoalmente, doutor Zé Antônio Pimentel. E o demais, eu fiz aqui uma defesa escrita, através de uma companheira que me ajudou, que mesmo de última hora ela fez o que pôde. Eu não entendo bem os preceitos legais, mas disse para ela o que aconteceu, e é mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Fui levado a ser o presidente da Câmara Municipal, e durante 2 anos acredito que nós atendemos os anseios populares. É difícil, assim como esse tribunal. É um colegiado, uma Câmara, onde que a gente participa como presidente. Mas temos que ser aquele equilibrista, onde que está sempre envolvido com as vontades dos demais pares. Consegui conduzir durante 2 anos, mas confesso que não foi fácil. É divergências de ideias, de ideais. E posso dizer que a tudo que eu pensei da política no passado, poderia dizer que poderia jogar para trás, e o que eu adquiri no decorrer desse tempo foi que, se eu continuar, será mais uma vez por um forte ideal de ver uma transformação deste mundo para o melhor. Então, eu acredito que chega a esse ponto, quando a gente começa, a gente pensa de forma diferente. No entanto, quando chega na altura da vida, que passamos por tantas coisas, enxergamos que de muito foi vaidade, de muito foi correr atrás do vento. E hoje analiso que
muito valeu a pena, sim, que nós aprendemos. Mas neste momento que eu olho aqui agora, o que passou causou muito estrago. E dos restos das nossas vidas, hoje é o primeiro dia que a gente gostaria de caminhar com mais certeza, mesmo sabendo que vamos continuar errando. Eu tenho a dizer a esse tribunal que peço aos senhores que possam, mais uma vez, que coincidentemente, como mencionei o nome dos senhores, que eu confio nesse tribunal e que eu acredito em vossas excelências. A mais do que isso, eu acho que foi a vontade de Deus para nós estarmos aqui neste momento. Eu, fazendo parte deste momento aqui e acreditando que as coisas vão se resolver. Eu me coloco à total disposição. Eu estou em Mimoso do Sul, a primeira cidade que, quando a gente vem do Rio de Janeiro, pela BR-101, a gente chega nela. Eu não sei o que será. Eu fico um pouco amedrontado. Porque se eu for punido da forma que estão dizendo, eu não tenho como arcar com essas questões. Não sei como. O que eu tenho em minhas mãos hoje é um caminhão velho, onde que é o meu sustento ainda. Então eu não sei. É uma insegurança que bate para o futuro. A situação é muito difícil. Muito difícil. Então eu peço aos senhores que possam estar. Pois não, doutor Sérgio? Nós vamos renovar seu tempo. Você tem mais 15 minutos. Obrigado. Eu quero dizer que, para o futuro, a insegurança é muito forte. Se me imputar o que está aqui, eu não sei como vou resolver. Garanto que eu não sei. A instabilidade é muito grande. Eu tenho 2 filhos menores, onde que eu tenho que conduzir eles, e eu também não estou sabendo como fazer. Quando a gente trabalha no interior é difícil. Quando a gente vem buscar uma mudança para outra cidade, a gente se sente também com um peso muito forte. Então eu rogo a Deus, que é o sabedor de todas as coisas, e que possa ser assim, através da decisão dele, e que a gente possa chegar nessa conclusão. Se alguns dos senhores quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição, aquilo que eu puder responder. No mais, eu agradeço, se for o suficiente. Muito obrigado. Conselheiro Pimentel. Senhor presidente, vou solicitar as juntadas de documentos e vou retirar o processo de pauta. Ok, agradeço. Muito obrigado. E você deixa os documentos ali com a nossa assessora. Ok, muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. A palavra ainda está com o conselheiro Pimentel. Existe um pedido de sustentação oral, processo 1832/2011. Prestação de contas anual, exercício 2010, Câmara de Baixo Guandu. Trata-se do processo 1832/2011, Câmara Municipal de Baixo Guandu, exercício 2010. O responsável, Juscelino Henck. Se encontra o advogado, né? Ok. Vou ler aqui o relatório. O presente feito cuida de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Baixo Guandu, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do senhor Juscelino Henck, apontando possíveis irregularidades relacionadas à remuneração dos agentes políticos por meio do relatório técnico contábil, foi sugerida a citação do responsável, que devidamente citado encaminhou justificativas. Em sua manifestação técnica da chefia, a 4ª
Controladoria Técnica verifica que não foram constatadas irregularidades nos demonstrativos contábeis encaminhados. Entretanto, reitera a detecção de 2 indícios de irregularidade que ultrapassam a competência das análises contábeis, quais sejam pagamento irregular de subsídios aos vereadores e pagamento irregular de subsídio ao presidente da Câmara, ambos em valor superior ao estabelecido na Lei Municipal 2190/2014. Dessa forma, considerando que a matéria a ser enfrentada trata de constitucionalidade da lei fixadora de subsídios, exigindo uma construção jurídica sobre o tema, sugeriu que os autos fossem remetidos ao NEC para a devida instrução. No estado de se manifestar, o NEC, através da instrução técnica conclusiva, sugeriu que, em sede preliminar, que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal 2479/2008, expedida pela Câmara Municipal de Baixo Guandu, e, quanto ao mérito, seja julgada irregular os pagamentos de subsídio aos vereadores e ao presidente da Câmara Municipal, com base em valores fixados na mesma, com aplicação de multa, ressarcimento e notificação ao atual presidente da Câmara, para que promova a correção dos vícios procedimentais decorrentes da errata da mesa diretora da Câmara. O Ministério Público de Contas, através do parecer da lá do procurador Dr. Heron Carlos, corroborou com o entendimento técnico. É o relatório, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Convido o doutor Fabiano Correia Wagner para fazer a sustentação oral. Vossa Senhoria tem um tempo de 15 minutos, se for necessário, mais 15. Excelentíssimos senhores conselheiros dessa Corte de Contas, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Especial de Contas, excelentíssimos representantes da Magistratura Especial de Contas, na pessoa dos auditores, o que me traz a essa tribuna é a defesa do gestor Juscelino Henck, presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, no biênio 2009-2010, mais precisamente quanto às contas de 2010, onde, conforme o relatório do excelentíssimo conselheiro, 2 pontos foram levantados e, por causa desses 2 pontos, sugerido pela equipe técnica a rejeição das contas. No entanto, através dos documentos que solicitamos a juntada, e também dos argumentos que vamos tecer aqui nessa sustentação, esperamos a alteração, não da opinião da equipe técnica, mas que o conselheiro apresente voto pela regularidade nos seguintes termos. 2 pontos foram fixados como fundamento para a rejeição das contas. O primeiro, que existia na Câmara de Baixo Guandu uma verba de representação prevista na lei e que essa verba de representação ao presidente seria irregular. No entanto, vigia em 2008, para as eleições de 2008, uma resolução, um entendimento desse tribunal de que ainda era possível a verba de representação, a verba indenizatória, né, prevista em lei. Isso já foi afastado, inclusive, quanto às contas de 2009, porque havia o mesmo problema, né? O presidente recebeu essa verba tanto em 2009 quanto em 2010. Em 2009, contas relatadas pelo conselheiro Rodrigo Chamon, nós temos aqui o acórdão que vamos juntar, essa irregularidade foi afastada, exatamente com esse fundamento. Quando se elaborou a lei, que ela é elaborada antes da legislatura, ainda havia no tribunal o entendimento da possibilidade. Esse entendimento foi alterado, mas foi alterado durante a legislatura, para o qual meu cliente está sendo colocado em julgamento. Então, nós esperamos que seja dado às contas de 2010 o mesmo entendimento sufragado aqui nesse tribunal quanto às contas de 2009. O acórdão, ele é recente, ele é agora de julho,
Por isso, nós vamos solicitar a juntada para demonstrar o pensamento que guiou o tribunal quanto à questão da verba de representação. O outro ponto é o recebimento de subsídios dos vereadores que foram pagos a maior. Pagos a maior por quê? O Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a lei. Não vou nem entrar no tema se é, se não é, o que aconteceu, que justificativas, porque decisão judicial se cumpre, né? Se o Tribunal de Justiça disse que a lei é inconstitucional, não modulou os efeitos, lançando seus efeitos desde o nascimento da lei, então não se discute mais. Os subsídios foram pagos durante 1 ano e 6 meses, num valor maior. Assim que o Tribunal de Justiça publicou o acórdão da inconstitucionalidade da lei, o presidente, que hoje está sendo aqui, as contas dele estão sendo julgadas, baixou uma portaria, que é o único ato de que ele dispunha, imediatamente determinando que interrompesse os pagamentos do subsídio declarado inconstitucional. Nesse mesmo ato, repristinou a lei, talvez nem precisasse, porque o julgamento de inconstitucionalidade ele automaticamente traz ao mundo jurídico a norma anterior, e ele começou a pagar, então, com base na norma de 2004. Só que existe aquela ideia, né, impera no nosso meio, a ideia de que, se o erário sofreu um prejuízo, esse prejuízo tem que ser reparado. Quanto a servidores públicos, nós ainda temos aquela ideia de que o servidor público recebeu de boa-fé, com base num entendimento aplicável pela administração pública, endossável no direito, então ele não precisa devolver. Agora, quanto ao agente político, essa regra ela ainda não é bem enxergada. Então, mesmo esses agentes políticos, vereadores de Baixo Guandu, tendo recebido de boa-fé, entende-se que esse valor tem que ser devolvido. E aí é que está nosso grande fundamento para essa defesa. Nós reconhecemos a inconstitucionalidade, o presidente, né, o gestor, reconhece a inconstitucionalidade, se dispõe até a devolver a parte que ele recebeu, infelizmente, recebeu de boa-fé, mas o que fazer, né? Mas discorda do entendimento da área técnica que impõe sobre ele o peso de devolver aquilo que todos os vereadores receberam. O que nós lutamos é contra essa cultura da solidariedade do gestor, de ele ter que devolver valores que não recebeu, simplesmente porque outros receberam. A gente precisa frisar que a despesa com subsídios não é uma despesa discricionária do presidente da Câmara. Não é uma despesa que ele escolhe fazer ou não fazer, como a contratação de um bem, uma compra, uma obra, onde ele possa escolher quando fazer, aonde ele possa empreender um processo licitatório que vai indicar ainda com quem fazer. A despesa com subsídio não tem essas possibilidades. Ela é uma despesa vinculada. Você senta na cadeira de presidente e, ao final do primeiro mês, você tem que pagar o subsídio que está escrito lá na lei. Totalmente de boa-fé. Digo de boa-fé por 3 motivos, porque o presidente que está sendo aqui, tendo suas contas julgadas hoje, quando ele sentou na cadeira no dia 1º de janeiro de 2009, a lei já havia sido feita. Ele não participou da iniciativa, não participou dos votos, não participou da sanção, não participou da publicação, ele apenas teve que cumprir. E cumpriu até que o tribunal dissesse, olha, a lei é inconstitucional. Ele não aguardou nem o trânsito em julgado. Eu tenho documentos aqui que demonstram que o tribunal publicou o entendimento no dia 12, no dia 14, em Baixo Guandu, já havia a portaria dizendo, olha, não pago mais. O tribunal entendeu inconstitucional. Então, essa boa-fé que nós gostaríamos e pretendemos aqui, que essa boa-fé do gestor seja reconhecida.
ele não recebeu subsídios a maior por nenhuma manobra. Não houve aprovação no mesmo mandato, não houve uma revisão geral incorreta, uma revisão geral anual. Houve o cumprimento de uma lei. Um cumprimento de uma lei que, a partir do momento que foi declarada inconstitucional, imediatamente foi cessado o pagamento. Reconhecida a boa-fé do gestor, sobra ainda a questão: houve um prejuízo ao erário. O que fazer para retornar esse dinheiro ao erário? Também, no acórdão TC 295/2015, que nós vamos juntar, agora publicado no finalzinho de junho, nós louvamos lá em Baixuando, eu especialmente, que já estive aqui dezenas de vezes em sustentações orais de outros gestores públicos, eu louvei a decisão desse tribunal de abrir uma tomada de contas especial em relação a cada vereador que recebeu esses subsídios irregulares. A Constituição diz que todos, pessoas físicas ou jurídicas, que receberem dinheiro público, são obrigadas a prestar contas. Por que o vereador que recebe um dinheiro público julgado inconstitucional não é chamado? Como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Por que só o gestor é chamado a responder por isso? Nós gostaríamos que a mesma providência tomada nesse acórdão recente, digo de novo, do mês passado, fosse aplicado também a essas contas. Até porque esse acórdão está tratando da mesma lei. A mesma lei que vigorou para 2009, vigorou para 2010. A inconstitucionalidade foi declarada sobre a lei. Se em 2009 os pagamentos apurados, o tribunal vai fazer, porque eu não posso dizer que foi feito ainda, porque o acórdão é recente, mas o acórdão aprovado, o voto do relator, o voto vista, todos eles foram no mesmo sentido: vamos cobrar de quem recebeu o dinheiro público irregular. Que essa mesma providência fosse tomada agora, para que Juscelino Henck devolva o que ele recebeu e que os outros 8 vereadores tenham abertos contra si as tomadas de conta especial, para que eles possam também devolver ao erário aquilo que eles receberam irregularmente. E só podemos falar em possibilidade de solidariedade lá na frente, quando esses vereadores talvez não devolverem. Mas agora, dizer que o presidente é obrigado hoje, condená-lo hoje, a devolver um recurso que ele não recebeu. Vou concordar agora com o voto do doutor Rodrigo Chamon, onde ele fala que ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Que esse entendimento, então, seja aplicado a essas contas de 2010. Resumindo, não quero precisar renovar o tempo, até porque os senhores também têm outros processos para julgar. Nós gostaríamos que fosse afastada a irregularidade da verba de representação, como o foi na conta de 2009 e pelos mesmos fundamentos. O acórdão está aqui, será juntado para a análise do relator e também dos senhores da Câmara. Que, na questão do subsídio inconstitucional, não vamos discutir isso, como o gestor já participa do processo, ele pode ser condenado à devolução da parte que recebeu a mais. Mas os demais, que seja aberto a tomada de contas especial contra eles. E que nesse julgamento, ao o gestor devolver esse valor, que é um valor pequeno, porque em 2009 foi apurado R$ 8.500, mas em 2009 ele recebeu pelo ano inteiro. Em 2010, no mês de julho, tem a portaria cessando o pagamento, então deve dar 4.000 e poucos reais. Que ao devolver isso, sejam consideradas sanadas as irregularidades. Afastada uma por entendimento do tribunal de que não se aplica. E afastada a outra pela devolução do valor.
e que, assim, as contas sejam julgadas regulares, ou regulares com ressalva, ainda que queiram, de alguma maneira, alertar, né, futuros administradores públicos quanto a essa matéria. Se assim feito o julgamento, meu cliente e gestor se curva a esse tribunal e aceita, sem recurso, não abre mão do recurso de reconsideração e aceita plenamente a decisão dessa corte. O que nós queremos é que, integralmente, seja o parecer, o acórdão 295/2015, aplicado às contas de 2009, também aplicado às contas de 2010. Essa é a minha manifestação. Eu já recebi aqui a informação de que tenho que protocolar lá embaixo, né? Eu já preenchi aqui a folha necessária, estou indo agora ao protocolo e vou deixar protocolado e que o processo seja tirado de pauta até que esses documentos venham aos autos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro Pimentel. Senhor presidente, eu vou solicitar juntar das notas gráficas e retirar o processo de pauta. Ok. O processo seguinte, 742/2009, é de minha relatoria, e há um pedido de defesa oral. Solicito o pregão. Interessado, Prefeitura de São Roque do Canaã. Enquanto esse presidente interessado no processo 742/2009, relatório de gestoria e Prefeitura de São Roque do Canaã, doutor Altamiro Tadeu Frontino, se encontra presente, senhor presidente. Ok. Eu vou fazer a leitura do relatório e depois concedo a palavra ao doutor Altamiro Tadeu. Os autos tratam de auditoria ordinária realizada na Prefeitura de São Roque do Canaã, que resultou na elaboração do relatório de auditoria ordinária 52/2009, folha 0523, cumprimento ao plano de auditoria 40/2009, exercício 2008, gestão de responsabilidade do senhor Palmerindo Antônio Baratella, prefeito municipal. A auditoria realizada no município teve como escopo a verificação acerca da regularidade dos procedimentos envolvendo o repasse das transferências de recursos públicos às entidades privadas, às licitações, às aquisições por dispensa e inexigibilidade de licitação, o pagamento de pessoal em encargos sociais, contratação temporária, os repasses previdenciários com instituto próprio, remuneração de agentes políticos, bem como aspectos da LRF, no que tange ao artigo 42. A equipe signatária do relatório de auditoria ordinária 52/2009, folha 0523, constatou indícios de irregularidade, motivo pela qual foi elaborada a ITI 285/2009, folhas 460, 470, sugerindo citação do agente responsável. Com base nas informações supracitadas, manifestou-se essa Corte de Contas pela citação do agente responsável, conforme decisão preliminar 0184/2009, folha 480 dos autos. Regularmente citado, o senhor Palmerindo Antônio Baratella apresentou esclarecimentos no prazo assinalado por este tribunal, as folhas 486 a 495. Confeccionada a ITC 3096/2011, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou às folhas 535 e 545. Após a manifestação do Ministério Público de Contas, vieram os autos conclusos
É o breve relatório. Concedo a palavra ao doutor Altamiro, pelo tempo de 15 minutos e prorrogação de mais 15, se necessário. Senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, serventuários, representantes do Ministério Público de Contas, advogados, pessoas que acompanham a presente sessão, meu bom dia a todos. Trata-se os autos, né, de um relatório de auditoria que foi realizado no município de São Roque do Canaã, que aponta supostas inconsistências nos atos praticados pelo senhor Palmerindo Antônio Baratella. Antes de adentrar no mérito da questão, é importante trazer a conhecimento de Vossa Excelência uma situação fática vivida naquele município, porque o senhor Palmerindo, um senhor de idade, uma pessoa humilde, só veio se tornar prefeito em razão do falecimento de forma abrupta do prefeito no ano de 2007. Dessa forma, ele alcançou o exercício das funções num curto lapso de tempo, basicamente referente ao final de 2007 e o ano de 2008, que está sob a hora em análise, em razão do falecimento do prefeito. Essa situação fática ela é muito importante porque ela é um ponto nodal nas presentes irregularidades que foram aventadas pela área técnica. Por quê? O seu Palmerindo, sem nenhum planejamento, sem nenhuma expectativa, se deparou assumindo a função de prefeito e pegando uma realidade administrativa da qual ele não tinha outra saída a não ser a praticar os atos que foram por ele praticados e que nós estaremos defendendo nesse exato momento a inexistência de irregularidades nos atos que estão sendo analisados pela presente auditoria. O mérito, basicamente, refere-se a 3 situações. E quais seriam elas? A primeira, a contratação indireta de profissionais da saúde por meio de interposta pessoa, sem realização de concurso público, o que estaria a infringir as normas contidas no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A segunda seria a contratação irregular dos agentes comunitários de saúde, também sem concurso público. E a terceira, contratações temporárias em desconformidades com a legislação, também relacionado à ausência de concurso público. O que diz respeito ao primeiro e ao segundo item suscitados pela área técnica, refere-se a programas do governo federal. Basicamente eram Estratégia da Saúde da Família, ESF, Agentes Comunitários de Saúde, PACS e Saúde Bucal. Basicamente, o que a área técnica alega é de que essas contratações deveriam ser provenientes de concurso público. Nosso entender, e nós estamos aqui juntando entendimentos do STF, entendimentos do Tribunal de Contas e entendimentos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é que esses programas do governo federal não são passíveis de realização de concurso público por parte da administração. Por quê? O município, qualquer município, não pode fazer a incorporação de forma efetiva desses servidores, porque a qualquer momento esses programas do governo federal podem ser cessados. Dessa forma, como ficaria a situação de um município, por exemplo, pequeno como São Roque do Canaã, se eventualmente efetivasse o concurso público e nomeasse essas pessoas para cargos de provimento efetivo? Caso esses programas se findassem pelo governo federal, a administração não teria como simplesmente mandá-los embora. Ou seja, não há como proceder à realização de concurso público para essas funções que são decorrentes da atividade do governo federal, de programas do governo federal. Nesse sentido, só resta 2 saídas ao município. Ou ele realiza uma parceria público-privada através do terceiro setor, ou ele realiza o processo simplificado. O que aconteceu no município de São Roque Canaã no ano de 2007 e 2008 foi basicamente que o município adotou, seguindo pareceres jurídicos, seguindo toda uma orientação técnica, a parceria público-privada. Nesse sentido, foi realizada a parceria com um instituto chamado Ordesc, que cumpriu rigorosamente todas as determinações legais instituídas pela Lei 9.790 de 99, bem como também há que ser registrado a legalidade porque estava devidamente autorizado pela legislação municipal. Basicamente, a Lei 425 de 2007 e 454 de 2008. Pois bem, não se trata de uma atitude ilegal. A área técnica, após as manifestações e apresentando os esclarecimentos, entendeu por bem que seria, sim, é possível a realização do público-privado. Mas aí surgiu, na instrução técnica conclusiva, que haveria uma outra irregularidade. Por quê? Porque não teria sido seguido a lei de licitação. Data máxima vênia, não há que se falar em segmento de lei de licitação na parceria público-privado. O que disciplina é o artigo 3.100, é um decreto, basicamente o artigo 23, que foi instituído, ou seja,
não há que se falar em seguir a legislação, a lei de licitação nesse caso concreto. Há uma regulamentação, uma legislação própria que disciplina o tema. E a área técnica entende também que teria ocorrido a violação do decreto 3.100, basicamente o artigo 23. Por quê? Ela fala que deveria ter ocorrido o concurso de projetos. Ocorre que, originariamente, o decreto 3.100 não trazia a obrigatoriedade da realização de concursos por projetos. Isso só foi criado em 2011 com a alteração legislativa. Como era a redação originária? À época dos fatos, artigo 23 trazia a expressão poderá ser feita por meio de publicação de edital e concurso de projetos. O termo poderá só foi substituído pelo termo deverá em 2011, ou seja, o próprio texto legal, à época dos fatos, e vigente à época dos fatos, afasta o entendimento da área técnica e o entendimento do Ministério Público de Contas. Razão pela qual nós entendemos que, à época dos fatos, não havia obrigatoriedade. Nós estamos juntando aqui diversas decisões do Tribunal de Contas da União sobre essa matéria que corroboram esse entendimento. Para fortalecer ainda mais o afastamento dessas duas irregularidades, eu diria que, por sorte, o município de São Roque do Canaã, ao fazer uma pesquisa junto ao Tribunal de Contas da União, foi auditado pelo Tribunal de Contas da União referente a essa questão posta em análise aqui no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E o Tribunal de Contas da União atestou a tese que está sendo ventilada aqui. Eu peço vênias para citar a passagem do acórdão registrado pelo Tribunal de Contas da União. Abre aspas. A celebração do ajuste com a referida OCIP não foi procedida de concurso de projetos, conforme prevê o artigo 23 caput do decreto 3.100. A decisão tomada pelo município poderia parecer, à simples vista, contrária à ordem citada. Cumpre ressaltar, no entanto, que lei municipal promulgada em 20 de 12 de 2007 autorizou o Poder Executivo a celebrar termos de parceria com a Ordesc. Ou seja, a citada OCIP já vinha atuando no município havia 5 anos, quando foi celebrado o termo de parceria em 2013. Esse lapso temporal é o mínimo previsto no artigo 23, parágrafo 2º, inciso 3 do citado decreto, para ser excepcionada a exigência de publicação do edital de concurso de projetos. Portanto, não se vislumbrou ilegalidade na celebração do termo de parceria com a Ordesc sem realizar concurso de projetos. Basicamente, é a tese que foi confirmada pelo Tribunal de Contas da União, que a obrigatoriedade do concurso de projetos só é passível de ser exigida a partir de 2011. Dessa forma, nós entendemos que o primeiro item suscitado na irregularidade e o segundo item suscitado na irregularidade não merecem prosperar. Estamos aqui juntando esses julgados do Tribunal de Contas, estamos aqui juntando também entendimentos sobre a parceria público-privada, e entendemos que, em razão desses posicionamentos e desse material que está sendo juntado, que eles por si só, e até o próprio texto legal, já afastam o entendimento da área técnica e do Tribunal e do Ministério Público de Contas. E solicitamos que o plenário da Câmara, né, a Câmara, siga também o entendimento já externado, tanto pela legislação, quanto pelo Tribunal de Contas, quanto essa matéria que está sendo posta hoje em análise. Pois bem, feita essa consideração a respeito das duas primeiras irregularidades, nós temos uma irregularidade, suposta irregularidade, que seria remanescente, que refere-se à suposta contratação temporária em desconformidade com a legislação. Na verdade, não há desconformidade com a legislação. Existe uma legislação municipal autorizativa, que é a Lei 322 de 2005, que autorizava o Poder Executivo a realizar as contratações temporárias em razão da excepcionalidade, em especial em razão porque se aguardava a realização do concurso público no município de São Roque de Canaã no ano de 2007 e no ano de 2008. A área técnica justifica o fundamento da condenação com base em uma alegada obrigação de se preparar, uma obrigação de se adequar, de certa forma, que o ordenador teria a responsabilidade de se preparar e que efetivamente realizasse o concurso público. O fundamento da área técnica está assim consignado, abre aspas. Isso significa dizer que cabe ao ordenador planejar, antever as suas necessidades e preparar-se antecipadamente para a realização de certas obrigações que demandam os serviços públicos do encargo da administração pública, de tal forma a não cingir a lei, cujo objetivo é disciplinar as contratações temporárias de excepcional interesse público.
O que se vê no presente caso é que o ordenador de despesa vem fazendo uso desse instrumento normativo, abre aspas, Lei Municipal número 322 de 2005, de maneira desregrada, não pautando suas ações de forma programada, planejada, restando configurada a falta de planejamento nesse município. Tanto é que a equipe de auditoria identificou um número elevado de profissionais temporários exercendo atividades importantes para o município. Basicamente, o que a área técnica alega é de que haveria que ser feito um planejamento pelo ordenador de despesa. E aqui eu volto à pontuação inicial. O senhor Palmerindo assumiu a administração por curto lapso temporal. Foi basicamente um mandato tampão. Não havia como fazer um planejamento, não há como punir o ordenador de despesa com base nessas argumentações, porque não é crível que ele assumisse o município por poucos meses e efetivamente realizasse o concurso público. Nesse ponto, é importante mencionar que o município estava, sim, preparando a realização do concurso público. Tanto é que o prefeito que veio a falecer, um dos seus últimos atos foi promulgar a Lei Municipal 406 de 2007, que era a estrutura funcional do município de São Roque do Canaã. Nesse sentido, há que se indagar. As medidas estavam sendo adotadas, ou seja, o planejamento estava sendo realizado, mas não havia como o senhor Palmerindo, em poucos meses, realizar o concurso público. Tanto é que teve uma lei municipal que autorizou essas contratações excepcionais. E há que ser indagado o que foi contratado. Por exemplo, operadores de máquina. Quem conhece o município de São Roque de Canaã sabe que é um município montanhoso, é um município agrícola, é um município que não há como imaginar a continuidade da administração pública sem, por exemplo, operador de máquina. O que seria do município, por exemplo, se as máquinas ficassem paradas? E se o senhor Palmerindo não tivesse realizado as contratações temporárias com base na lei de forma excepcional até a realização do concurso público, as máquinas teriam todas ficado paradas. Por exemplo, não haveria motorista para as ambulâncias. São essas as peculiaridades trazidas que nós entendemos que o serviço que foi contratado de forma excepcional até a realização do concurso público era contínuo, não poderia parar, não poderia ser cessado. E, nesse sentido, nós trazemos aqui alguns julgados, inclusive deste Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eu cito aqui o processo 2930 de 2010, acórdão 536 de 2014, uma decisão plenária, que atestou e reconheceu o afastamento desse indicativo de irregularidade em razão da continuidade do serviço público. E, em especial, pelos elementos que constam nos autos, nós entendemos que é perfeitamente possível a aplicação desse julgado no caso concreto. Ou seja, no sentido de se afastar a irregularidade e de não se apenar o ordenador de despesa, conforme apregoado e conforme sugerido pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas. São essas as razões, eu trago aqui esse enfrentamento, trago o memorial, inclusive com a juntada de documento e alguns julgados, no sentido de que seja afastada essa irregularidade, em especial pelo que consta dos autos, não há nenhum indicativo de mácula que pudesse tisnar os atos de gestão praticados pelo senhor Palmerindo. Não há nenhum indicativo de dano ao erário, de lesão ao erário, de má-fé, de nenhuma desonestidade. Nesse sentido, nós entendemos que é perfeitamente possível a aplicação do artigo 84, inciso 2, que os atos sejam considerados regulares quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não enseje, ou não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário. É nesse sentido que nós estamos fazendo a presente explanação, juntando esse presente material, no sentido de que as contas, os atos sejam considerados regulares, na pior das hipóteses, regulares com ressalvas com a expedição de recomendação. Eram essas as considerações. O meu muito obrigado a todos. Solicito a Vossa Senhoria para entregar a documentação, né, e vou retirar o processo de pauta para análise da defesa. Passamos agora à fase de julgamento de processo em pauta. Com a palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio relatando o processo 2749/2015, omissão na remessa de prestação de contas bimestral da Prefeitura Municipal de Muniz Freire. Acompanho o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra Eminente Procurador Dr. Luciano Vieira, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo a seguir, 2752/2015, também omissão na remessa de prestação de contas bimestral da Prefeitura Municipal de Pinheiros.
Acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira. Voto pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo a seguir, 2753/2015, também omissão de remessa de prestação de contas bimestral da Câmara Municipal de Pinheiros. Acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira. Voto pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo a seguir, 4348/2015, também omissão na remessa de prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia. Acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, também voto pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo 3047/2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, Prefeitura Municipal de Apiacá. Está sobrestado, aguardando a definição do artigo 42. Processo a seguir, 8279/2014, uma representação em face da Câmara Municipal de Pedro Canário. Eu estou votando pelo conhecimento da presente e a diligência interna é a inclusão no próximo plano de fiscalização. Não há necessidade de ir a plenário, porque não há modificação no plano. Próxima previsão será objeto de análise pela área técnica. Processo a seguir, 2019/2012, prestação de contas anual, referente ao exercício 2011 do Fundo Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Alegre. Eu estou acompanhando o entendimento técnico e parecer ministerial também na Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando como irregulares e multa de 500 RTE com determinação, esclarecendo que a irregularidade é o não recolhimento de contribuições previdenciárias retidas de terceiro, uma decisão que está uniformizada nessa corte, que aqueci. Após o trânsito, arquive-se. Por fim, o processo 1905/2011, prestação de contas anual referente ao Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha. Há uma pequena divergência que eu irei esclarecer. A instrução técnica conclusiva opinou pela rejeição em face das seguintes irregularidades: baixas de bens móveis sem comprovantes de motivação e legalidade e divergência entre passivo financeiro e o balancete das administrações das variações patrimoniais. O eminente procurador, doutor Luciano Vieira, aqueceu ao parecer técnico e o referendou. Eu estou esclarecendo que estou acompanhando parcialmente, por entender. Assim, na parte dispositiva, eu estou acompanhando, considerando irregular a prestação de contas, referente ao exercício de 2010, com multa de 500 RTE, mantendo a irregularidade de baixas de bem imóvel sem comprovante, motivação e legalidade. A outra irregularidade remanescente, divergência entre passivo financeiro e o balancete e demonstrações de variações patrimoniais, fruto de lançamento equivocado, não tem, ao meu entendimento, o codão de macular toda uma prestação de contas, uma vez que o mesmo pode ser estornado em exercício posterior. O mesmo não se pode afirmar acerca da irregularidade que mantive, baixas de bem imóvel sem comprovante de motivação e legalidade, uma vez que a ausência de documentos que comprovem motivação e legalidade para operações difere muito de um lançamento equivocado, devendo, portanto, ter um tratamento diferenciado. Por essa razão, voto ainda pelo encaminhamento das recomendações sugeridas pela área técnica, encampada pelo Ministério Público. De forma que a parte positiva são contas regulares, multa de 500 RTE, recomendação posterior, arquivamento. Mas há uma divergência em face da mantença apenas de uma das irregularidades propostas. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Havendo divergência, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o conselheiro Pimentel. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. O conselheiro Sérgio Abudib, relator. Processo 2749-2015, 2752-2015, 2753-2015, todos saneamento da omissão, arquivar. Relator também o processo 4348-2015, saneamento da omissão, arquivar. 3047-2013, sobrestamento, aguardando estudo sobre o artigo 42 da LRF. 8279-2014, conhecer diligência interna, caminhar à área técnica. 2019-2012, irregulares, multa 500 VRTE, determinação, arquivar. 1905-2011, irregulares, multa 500 VRTE, recomendação, arquivar. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Processo 2725-2015, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, acompanhar a técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, sob a responsabilidade da senhora Vera Lúcia, prefeito municipal, e posterior arquivamento do feito. Processo 2731-2015, omissão de remessa, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, acompanhar a técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão, sob a responsabilidade do senhor Eduardo Marozzi Zanotti, prefeito municipal, e posterior arquivamento do feito. Processo 4640-2010, apenso 118-2010, Câmara Municipal de Atílio Viváqua, um relatório de auditoria. Dados presentes, áudio de auditoria ordinária realizada na Câmara de Atílio Viváqua, referente ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade do senhor Cláudio Bernardes Batista. Após os trâmites processuais de estilo, o presente foi encaminhado ao NEC, que, instado a se manifestar, através da discussão técnica conclusiva, concluiu por tornar insubsistente o acórdão 140 de 2011, proferido no processo TC 2314-2010, que julgou regulares as contas do senhor Cláudio Bernardes Batista, presidente da Câmara Municipal de Atílio Viváqua, referente ao exercício 2009, e por rejeitar as razões de justificativas apresentadas e condenar o gestor ao pagamento de multa e ressarcimento ao erário. O Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, emitiu parecer da lá do Dr. Heron Carlos Gomes, acompanhando na íntegra a manifestação técnica. Vou levantar aqui uma questão incidental preliminar. Conforme consta da instrução técnica conclusiva, o NEC sugere tornar insubsistente o acordo TC 140-2011, em razão da edição da resolução TC 226-2011, que restabeleceu a tramitação dos processos de prestação de contas anual apensados aos autos de análise de ato de gestão para fins de julgamento, excetuando-se as contas dos executivos estadual e municipais. Diante dos fatos, sugeriu a unidade técnica que as contas da Câmara Municipal de Atílio Viváqua, relativas a exercício 2009, sejam julgadas irregulares em razão das desconformidades apontadas no relatório de auditoria descritas na referida ITC. Rememoro a Vossas Excelências que, antes da edição da resolução TC 226/2011, os processos de PCA de Câmara eram julgados separadamente dos processos de fiscalização. E, neste caso concreto, o processo de PCA já se encontrava julgado de forma definitiva e arquivado desde 23/4/2011, em conformidade com as normas vigentes na época. Nesse sentido, resta claro que, uma vez transitada em julgada a decisão proferida no processo de prestação de contas, não pode ser modificada em razão de disposições de resolução que entrou em vigor posteriormente, sob pena de violação de regras basilares de direito
intertemporal mencionadas, violação das regras constitucionais protetivas da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, além do princípio da segurança jurídica. Por essa razão, com relação à questão preliminar, divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, entendo que os termos do acordo TC 140/2011 devem ser mantidos. Eu não sei se daí a gente submeter. Vamos submeter a preliminar ao plenário. Coloque em discussão. Presidente, pela ordem. Esse assunto já foi decidido, inclusive, no plenário. A forma de tornar insubsistente um acordo é por recurso. A matéria transitou em julgado, ponto. Então, eu vou acompanhar integralmente isso. Até porque já decidimos assim. Ok, eu também acompanho, Vossa Excelência, conselheiro Pimentel. Ok. Antes de adentrar ao mérito, faço registrar que irei me reportar neste momento somente em relação às irregularidades que decidi de forma contrária ao posicionamento técnico e ministerial. São duas irregularidades. 1.1.2, contrato 06/2009. Com relação ao presente contrato, celebrado com a empresa ACEPLAN Assessoria, Consultoria Informática, cujo objeto era prestação de serviço de assessoria contábil, observou-se a inexistência de comprovação suficiente da liquidação da despesa e ausência de indícios que os serviços foram prestados satisfatoriamente. Aponta a equipe de auditoria que os serviços eram executados por profissional não registrado no CRC Espírito Santo, além de não existir relatório de atividades referentes aos meses de março, abril, junho e julho. Acrescenta-se ainda que os relatórios apresentados apenas descrevem brevemente as atividades contábeis rotineiras, não relatando com propriedade os serviços desenvolvidos. Ao final, aponta como irregular o pagamento realizado no montante de R$ 32.000. Em que pese as considerações expedidas pela área técnica, entendemos que o fato de funcionário da empresa responsável pelas visitas em loco não possuir habilitação como contador ou técnico em contabilidade não implica em nulidade dos atos praticados. Isso porque o contrato cuidou de uma contratação de prestação de serviço, sendo que os responsáveis pelo contrato, quais sejam os sócios das empresas contratadas, ambos possuíam regular habilitação. Logo, estes são os responsáveis perante a administração pública por qualquer falha com relação ao serviço prestado. Além disso, mesmo que se reconheça que ocorreram falhas formais no que se refere aos processos de liquidação de despesa, ante a ausência de alguns relatórios, é importante destacar que nos autoprocessos não consta nenhum indício de que os serviços não foram prestados. Admitir o contrário seria imputar ressarcimento de recursos com fundamento em um dano meramente presumido, conforme precedente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, do Superior Tribunal de Justiça, também deste tribunal. Diante disposto, divergendo parcialmente do entendimento da área técnica, entendo pela manutenção da regularidade relativa às falhas do processo de liquidação de despesa, afastando, contudo, a imputação de ressarcimento ao erário. 1.5, descumprimento de cláusula contratual. Aponta a equipe técnica de auditoria que, em análise ao procedimento de contratação da COPEV, Comércio Derivado de Petróleo, que culminou na celebração do contrato 02/2009, para fornecimento de combustível ao preço de 2,99 para o litro de gasolina e 1,88 para o litro de álcool, foram observados pagamentos em valores distintos dos pactuados, gerando uma diferença de valores entre o que foi contratado e efetivamente pago, de R$ 146,07. Em sede justificativa, o responsável admite que houve cobrança de valores diferentes dos pactuados contratualmente e demonstrou a devolução por parte da empresa no valor de R$ 146,07. Analisando as justificativas apresentadas, a área técnica opinou pela manutenção da irregularidade e, reconhecendo a devolução das quantias, apenas destacou a necessidade de condenação ao ressarcimento da correção monetária no valor de R$ 14,00. Analisando as considerações expendidas pelos responsáveis pela área técnica, não vislumbramos com afastar a irregularidade. No entanto, reconhecemos que em outros processos cujos valores imputados a título de ressarcimento montavam quantias ínfimas
já afastamos a imputação de ressarcimento com fundamento do princípio da insignificância, motivo pelo qual deixamos de aplicar o ressarcimento em questão. São essas duas divergências e vamos para a conclusão que concordo nas demais com a área técnica do Ministério Público de Contas. Diante do exposto divergindo do entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela manutenção dos termos do Acordo TC 140/2011, mantendo a aprovação das contas referentes ao exercício 2009, objeto de análise do processo TC 2314/2010. Divergindo parcialmente do entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela rejeição parcial das razões de justificativa do responsável, aplicando multa de 1.000 VRTE pela conversão dos autos em tomada de conta especial e imputação de ressarcimento ao erário municipal no valor correspondente a 4.000 VRTE em razão das irregularidades mantidas referente a 1.1.1, contrato 0809, realização de filmagens das sessões e outras reuniões da Câmara. 1.3, pagamento irregular à empresa de assessoria, consultoria informática. 1.6, ausência de finalidade de interesse público referente ao pagamento de mensalidade de adesão junto à Associação das Câmaras do Sul do Estado do Espírito Santo. Pela expedição de determinação ao atual presidente da Câmara, de Atílio Vivaco, que promova a implantação de sistema de controle interno, caso ainda não tenha feito. Pela expedição de recomendação ao atual presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivaco, que promova a correta liquidação dos débitos decorrentes de contrato administrativo antes de efetuar os pagamentos nos termos da Lei 4.320/64, bem como, no caso de eventual pagamento indevido, proceda a cobrança da restituição do valor pago a maior acrescida devida correção monetária nos termos do artigo 884 do Código Civil de 2002. Dê ciência aos interessados e após o trânsito em julgado, arquivos. Tem, então, essas duas. Havendo divergência, coloca em discussão. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudir. Eu ouvi atentamente e aqui as suas manifestações já colocadas. Só vou solicitar vistas dos autos, porque em face do julgamento da preliminar e mantendo o acordo anterior, esse processo passa a ser um processo de fiscalização e imagino que haverá, em face da existência de dano, necessidade de conversão em tomada de contas. Em processo de contas, eu vou solicitar. Conselheiro, mas eu estou aqui, está aqui pela conversão dos autos de tomada de conta especial. Eu não percebi isso ao final no dispositivo? Não, está aqui. Então, estou acompanhando. Também acompanho. Processo 25.9. Tá. Estou tendo aqui uma assessoria, mas já está falado. Sustentação Municipal de... Esses dois aqui já foram. Mimoso já foi, Baixo Guandu também. Processo 6715/2015. Relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Voto parecer de alerta ao senhor Jorge Donati, Prefeito Municipal de Conceição da Barra, conforme a instrução técnica inicial ITI 11/31/2015. Processo 6700/2015, Prefeitura Municipal de Domingo Martins. Voto parecer de alerta ao Prefeito Municipal, Luiz Carlos Presotti Rocha, conforme a instrução técnica inicial ITI 11/20/2015. Processo 6707/2015, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, Prefeito Henrique Zanotelli de Vargas, parecer de alerta. Instrução técnica inicial ITI 11/28/15. Prefeitura Municipal de Vila Valério, ao prefeito Luiz Mar Melchi, parecer de alerta. Prefeito Municipal, instrução técnica inicial 11/30/2015. Processo 6783/2015, Prefeitura Municipal de Moquio, prefeito Aloysio Filgueira, parecer de alerta.
Instrução Técnica Inicial ITI 1156-2015. Prefeito Municipal de Piúma, senhor Samuel Zucchi, parecer de alerta. Instrução Técnica Inicial ITI 1161-2015. Processo 6803-2015, Prefeitura Municipal de Domingo Martins, ao Prefeito Municipal. Também parecer de alerta, conforme a ITI 1198-2015. Processo 6806, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. Prefeito Municipal Antônio Lidinei Gobi, parecer de alerta. Instrução Técnica Inicial ITI 1196-2015. Um registro. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 12 prefeituras. Aqui tem 8. Parecer de alerta. Então, é uma coisa que a gente tem que estar parabenizando aí a área técnica, porque realmente quase que 70% do que foi relatado aqui hoje são os processos de parecer de alerta. Acabou, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 2725-2015, saneamento da omissão arquivar. Processo 2731-2015, saneamento da omissão arquivar. Processo 4640-2010, preliminarmente manter o acórdão TC 140-2011, rejeitar parcialmente as razões de justificativa, converter em tomada de conta especial, multa de 1.000 VRTE, ressarcimento, recomendação, arquivar. Processo 2599, retirado de pauta por sustentação oral. Câmara, processo 1832-2011, por sustentação oral, foi retirado de pauta. Processo 6715-2015, alerta 6.700-2015, 6.707-2015, 6.709-2015, 6.783-2015 e 6.784-2015 e 6.803-2015, 6.806-2015, todos com parecer de alerta. Vou relatar os processos de minha relatoria. Processo 2688-2013, vou adiar. Processo 3648-2014, omissão de encaminhamento de prestação de contas bimestral, sexto bimestre, meses 13 e 14, 2013, município Castelo, responsabilidade Jair Ferraço Júnior. Houve o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 3.200-2015, omissão no encaminhamento da prestação de conta relativo sexto bimestre 2014, Fundo Municipal de Saúde de Montanha, responsabilidade senhora Viviane da Silva Santos. Tendo em vista o saneamento da omissão, voto pelo arquivamento dos autos. Processo 3487-2013, está sobrestado até a definição do tribunal sobre o artigo 42 da LRF. Processo 742-2009, houve pedido de sustentação oral e, tendo em vista, foi adiado. Processo
Foi retirado de pauta. Retirado de pauta. Processo 8556-2014. Trata-se de um processo de representação protocolado por Euseni Borges Soares, identificada como vereadora do município de Mantenópolis, em desfavor do senhor Varli Lima, também vereador do município, com fulcro na Instrução Normativa TC 32/2014, em seu artigo 2º, ferir voto no sentido que a responsável adotasse imediatamente as medidas necessárias administrativas para a caracterização ou elisão do dano. Tal posicionamento foi acompanhado pela segunda Câmara, decisão TC 2692/2015. Ocorre que, após a mencionada decisão, constatou-se que a senhora Euseni Borges Soares não mais ocupava a função de presidente da Câmara Municipal, função esta atualmente ocupada pelo senhor Reinaldo Freitas Capaz, que, mesmo notificado, termo de notificação 1033/2015, folha 53, da decisão do TC 2692/2015, quedou inerte em seu cumprimento, conforme atesta a informação fornecida pelo NCD. Assim, até os dias atuais, não se tem notícia do cumprimento da decisão exarada por parte desta Corte, o que é inaceitável. Diante do exposto, ante o descumprimento da decisão TC 2692/2015, em que foi determinada a adoção de medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, com base no artigo 6º da IN 32/2014, voto pela determinação ao atual gestor da Câmara Municipal de Mantenópolis para que instaure a tomada de conta especial, comunicando o fato a esse tribunal no prazo de 15 dias, observando-se quanto ao procedimento disposto na Instrução Normativa 32/2014. Processo 1580/2011. Eu estou retirando de pauta, pois, apesar dos presentes autos serem de competência desta Câmara, tendo em vista a ausência do conselheiro Pimentel justificada, convoco o conselheiro Lovati para manter o quórum da sessão. Pois, apesar dos presentes autos serem de competência desta Câmara, seu julgamento já foi iniciado no plenário anteriormente à instalação das câmaras, tendo, inclusive, voto de relatoria já proferido pelo conselheiro substituto Eduardo Pérez. O processo 2014/2012 está com vista ao conselheiro Zé Antônio Pimentel, em primeira sessão. Processo 6704/2015, assunto do relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Pancas, emissão de parecer de alerta. Processo 6706/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Rio Bananal, emissão de parecer de alerta. Processo 6775/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Castelo, parecer de alerta.
Processo 6779/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de João Neiva, emissão de parecer de alerta. Processo 6807/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Pancas, emissão de parecer de alerta. E o processo 6809/2015, também relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Rio Bananal, também emissão de parecer de alerta. É só vou proclamar o voto. Conselheiro Sérgio Borges, relator. Processo 2688/2013, adiado. Processo 3648/2014, saneamento da omissão, arquivar. Processo 3200/2015, saneamento da omissão, arquivar. Processo 3487/2013, sobre Estado, aguardando estudo do artigo 42 da LRF. Processo 742/2009, houve sustentação oral, foi retirado de pauta. Processo 8556/2014, instaurar a tomada de conta especial, prazo 15 dias. Processo 1580/2011, foi retirado de pauta. Processo 2014/2012, prorrogado por pedido de vista. Processo 6704, 6706, 2015, 6775, 2015, 6779, 2015, 6807, 2015, 6809, 2015, todos parecer de alerta. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar processo de pessoal. O primeiro, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, é uma admissão de João Beraldi Passini de Castro, retificada a decisão TC 6136/2014, fazendo o sobrestamento do feito. Na Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, admissão de Eli Carlos Pajares, devolver origem, sobrestar o feito. Admissão na Prefeitura de Vila Velha de Fábio Luciano Castellano, registro discordando do Ministério Público de Contas. Essa divergência está relacionada a que parte da documentação precisaria de documentos que seriam fornecidos pelo admitido. Só que esse servidor, ele faleceu e não tem como a administração conseguir essa documentação. Então, eu estou divergindo do posicionamento do Dr. Luciano Vieira, representante do Ministério Público, que requer a devolução à origem por considerar que ficaria prejudicada e inviável a regularização das inconsistências, mas considerando a impossibilidade da administração de conseguir essa documentação, eu estou votando pelo registro. Havendo divergência, coloco em discussão. Como vota o conselheiro Sérgio Abudib? Eu vou acompanhar, excelência. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra. Os processos seguintes são admissões na Prefeitura de Vitória, todos com voto pelo registro. Interessados: Marilza Galina Aires, Rita de Cássia Peixoto Vieira, Renata Lima, Vera Lúcia Coutinho Gomes, Débora Simões Rangel, Valéria Morim da Cunha, Nilson Vanderlei, Lucileia Alves de Souza, Aldemir Mendes de Moraes, Ana Paula Monteiro, Suzana Cândido Luiri de Azevedo, Joselma Baense de Oliveira,
Daniele Silva Santana da Silveira, Fabiola de Melo Silva, Edson Wander Zuliane Marinato, Ana Nascimento Costa, Vanderlei Nilo Barata, Daniele Cristina Souza Hoffmann, Carla Mara da Silva, Rosemary Saltini Arruda dos Santos, Márcia Aparecida Cruz Mescher Nunes, Fabrícia Fernandes Simão, Larissa Meireles Matos, Nilceia Moreto de Moura Severo, Darliane Albino da Silva Pereira, Daniele Manete Galvão, Maxon Rosa dos Santos, Pablo Vitor Lessa, Estela Nascimento, Jacimara Ferraz de Assis, Rodrigo Lima Pires, Maria Aline Lima de Araújo, Thaís Goldner Valim, Eliene Trindade da Silva, Jarba Silva Matos, Priscila Baia do Nascimento, Neuza Moraes Mata, Vemerson de Lima, Edna Maria Teodoro Silva, Rosemary Rodrigues Justino, Jaqueline Santiago Carvalho, Jaqueline Urbano Dias, Zilma Meireles do Nascimento, Juliana Biazuti Salles de Almeida, Luiz Emanuel Pinto, Marilza Ribeiro Pinto, Eliette Nariman Braga, Aline Rodrigues de Freitas, Cleison Vicente dos Santos, Rony Márcio da Conceição, Fabiola de Almeida Moreira Rodrigues, Bruno Leonardo Oliveira Vieira, Carlos Felipe Assis de Oliveira, João Paulo Miranda Cota, Antônio Carpaneto Fiório, Sérgio Viana Vieira, Alexandre Ferreira Furtado, Adriana Mary Lopes de Oliveira, Ana Paula Fialho da Silva, Jane Pedra Gomes, Luciano Correia, Maria Rosa de Oliveira Machado, Rinaldo Gomes Rocha, Adriano Pitomba Soares, Ana Lúcia José Maria de Oliveira, Ângela Moreira da Silva dos Santos, Angelita Pereira de Souza, Bárbara Rúbia Donato Farias de Oliveira, Carla Agostini Gonçalves Ramos, Consuelo Penha dos Santos, Edna Maria de Souza, Eliene Salomão Aquino, Elizabeth Tosta Mazzolini, Hilda Martins Pereira Rossi, Jonas Vicente da Silva, Cátia Guimarães Rocha Cirilo, Maciel Mendonça dos Santos, Maria da Penha Sarmento de Souza, Marinete Barbosa Silva, Rosa Irley Cezine Araújo e de seu Flávio Macedo. Os processos seguintes tratam de aposentadorias. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Márcia Selma Bartolini Storck, registro. Ainda no Instituto de Previdência do Estado, aposentadoria de Luci Viana Salaroli, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência do Estado, são aposentadorias pelo registro. Interessados: Maria da Conceição Marques dos Santos e Mercedes Amélia Biazuti Valadares. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vila Velha, aposentadoria de Genivaldo Ângelo César Demuner, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência do Servidor de Cachoeiro do Itapemirim, aposentadoria de Mário Roberto Gadioli Guedes, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria, todas pelo registro. Interessados: Gilson José Galini, Maria de Fátima Antonioli, Edna Barbarioli Prata, Marta Carla Capuccio Carnielli, Ruth Lopes de Freitas, Valentina Ivanovna Krupnova, Fernando Carlos Barbosa Campos, Cecília Padovani, Marines Moffatti Vivas,
Vera Maria Haddad Souza, Rita de Cássia Borges Leiber, Noilda Berger Coel, Vera Lúcia de Freitas Bossato, Ângela Ritan de Moraes Velasquez, Maria das Graças Fernandes Borges Félix, Zilá Cunha Veloso, Sônia Maria de Oliveira Bragança, Antônio Sérgio Gobo, Rosângela Loureiro Dalla Pícola, Inês Calmon Alves Girelli e Ricaldo Gouveia. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Anchieta, aposentadoria de Sandra Férez Coelho, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, aposentadoria de Marísia Tomás da Silva Pereira, registro. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, aposentadoria de Hilda Guarte Carlesso, registro. Na Prefeitura de Guaçuí, aposentadoria de Ionice Vieira César, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado, pensão, interessado Laura Maria Oliveira do Rosário, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vila Velha, pensão, interessado Sheise Alcoforado Felisberto, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado, pensão, interessado Leia das Graças Dalcol Paiva, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, pensão, interessado Nelson da Costa Rodrigues, devolver origem, sobrestar, aguardar trânsito de julgamento de recurso extraordinário. Instituto de Previdência Servidor do Município, ou melhor, Instituto de Previdência Servidor do Estado do Espírito Santo, reserva remunerada, interessado Luiz Carlos Machado, registro, e ainda do Instituto de Previdência Servidor do Estado, reforma de Jorge Luiz dos Santos, registro. É só, presidente. Eu proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro João Luiz Dovati. Concedo a palavra ao conselheiro Eduardo Pérez. Senhor presidente, processo de pessoal, Câmara Municipal de Linhares, registro da admissão de Alenilton da Rocha Silva e de Jailson Silva da Conceição, Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, registro da admissão de Rosane Scarpati Riquetti, Ana Clara de Oliveira, Leonardo Carneiro da Costa, Fabiano Hilário Rolim Santos, Paulo Estevão Vieira Ramos, Giliana Zanotti Epifânio, Henrique Frota Tristão, Mauro de Souza Tristão, Priscila Magalhães Simões Pádua, Flávia de Melo dos Santos, Jéssica Dias Castilho, Gustavo Dadalto, Raul Guilherme Malacarne Dutra, Leonardo Laje da Silva, Milena Folador Jacot, Vitor Augusto Lazzarini Forrec, Erasmo Pinto da Vitória, Suelen Marconzini Loureiro, Fabiano Fiorin Ferrari, Arthur Antônio Barbosa Soares Júnior, Eduardo Veloso Machado, Fábio Rogério Tonini, Aisle dos Santos, Tomás Osnini Miguez, Jacigley Santos Costa, Fabrício Martins. Desculpa, tem aqui a partir do processo 8504, é o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. E aí, registro da admissão de Jacigley Santos Costa, Fabrício Martins, Neiliane Brison Tofano Morello, Robson Rodrigues e de Paulo Roberto de Matos, todos pelo registro. E é só, senhor presidente.
Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto Eduardo Pérez. E agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 22 de julho, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão. Pode faltar, senão não...